Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Foi uma reunião muito produtiva agora no início da tarde no Palácio do Planalto, com o presidente Lula. Também estiveram presentes o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia e de Minas Gerais, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e o ministro Fernando Haddad, da Fazenda. Eu fui acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O tema do encontro foi a questão da dívida de Minas, um problema federativo muito grave entre União e Estados. Muitos estados, obviamente, com problemas parecidos com o problema de Minas Gerais, mas centramos a discussão à questão do Estado de Minas. Eu formulei uma proposta ao presidente da República e o fiz por escrito, encaminhando a ele e aos ministros. Foi algo elaborado a várias mãos, o setor técnico nosso, com o da Assembleia Legislativa, e encaminhamos uma proposta que eu considero uma alternativa inteligente ao regime de recuperação fiscal, porque o regime de recuperação fiscal sacrifica servidores do Estado de Minas Gerais, sacrifica municípios, pressupõe a venda do patrimônio do Estado de Minas Gerais à iniciativa privada, e a proposta que nós fazemos, diferentemente do regime de recuperação fiscal, ao contrário disso, busca utilizar os ativos que o Estado disponha para a quitação da dívida, de modo que, ao final de 9 anos, ao invés de termos uma dívida de 210 bilhões impagável, nós teremos uma dívida, um saldo de dívida muito menor e com a capacidade de retomada do crescimento dos investimentos do Estado. O presidente recebeu muito bem a proposta, incumbiu o ministro Fernando Haddad de fazer o estudo técnico relativamente a ela. E agora o próximo passo, após essa reunião com o presidente Lula e os ministros, é encaminhar ao governador do Estado, Romeu Zema, essa ideia do Parlamento Federal e do Parlamento Estadual para a composição entre a União e o Estado, de modo que amanhã nós faremos uma reunião aqui no Senado, recebendo o governador do Estado, eventualmente com a sua equipe, para apresentar essa mesma missiva ao governador, que é a outra parte que deve sentar então com a União para poder discutir. Dessa forma, nós estamos colaborando com uma busca de consenso, com uma união de esforços, a partir do diálogo e de premissas técnicas sustentáveis para dar solução ao problema da dívida de Minas. Eu espero que haja a colaboração do governo federal e a sensibilidade do governo do Estado para a solução definitiva desse assunto. Essa proposta descarta o regime de recuperação fiscal? Como? Essa proposta descarta o regime de recuperação fiscal? Sim, é uma proposta alternativa ao regime de recuperação fiscal, que pressupõe a utilização de ativos do Estado, que são o capital acionário, que é pertencente ao Estado e empresas estatais, serem dados em pagamento à União, por um valor justo, nunca inferior ao valor de mercado, a utilização de créditos do Estado, notadamente o crédito decorrente das ações judiciais relativamente ao acidente e à tragédia de Mariana, com o compromisso da União de reversão desse ativo no Estado de Minas Gerais, isso é bom que se diga, a própria federalização das empresas com uma cláusula de recompra pelo Estado em até 20 anos, a antecipação dos créditos do Estado relativos às perdas da Lei Candir, que já foi objeto de um acordo numa ação do Supremo Tribunal Federal, também fazendo seu encontro de contas relativamente a isso, e o saldo sendo objeto de um programa do governo federal para equacionamento da dívida. Assim como há equacionamento da dívida de contribuintes de um modo geral, através de programas como o Refis, Transação Tributária, o próprio projeto do CARF agora, cujo objetivo do Estado brasileiro é fazer recuperar as empresas e os contribuintes, a mesma lógica deve ser feita aos estados, considerando que nós estamos tratando de uma federação. Então a União colaboraria muito se houvesse esse programa para aqueles estados que estão dispondo a dar os seus ativos e a pagar efetivamente a dívida, de ter o abatimento decorrente desse saldo que poderá ser liquidado em 144 meses. Essa é a proposta original, a proposta inicial. Obviamente agora a União, o ministro Fernando Haddad, o advogado-geral da União, Jorge Messias, juntamente com o governador do Estado e as suas equipes, vão sentar agora para poder quantificar isso e fazer esse encontro de contas. Mas as premissas são lançadas, é um conceito que eu reputo sustentável, inteligente, equilibrado, para dar efetiva solução ao problema, ao invés de nós empurrarmos o problema para frente, jogarmos por debaixo do tapete
o problema para daqui 9 anos a gente descobrir que tem uma dívida impagável de mais de 200 bi, com sacrifício de servidores públicos do Estado e com sacrifício dos nossos ativos, inclusive de empresas estatais. Ao invés disso, nós fazemos a solução do problema para daqui 9 anos, ao contrário, nós temos a dívida paga. Colocado pelo senhor para que outros estados façam a renegociação da dívida e não só Minas Gerais. O governo pretende ao senhor apresentar um projeto de lei? Qual é o instrumento? Não, o instrumento é um projeto de lei complementar, pode ser de iniciativa do Executivo ou partindo do próprio Parlamento, justamente para instituir essa forma de equacionamento alternativo ao regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal pressupõe uma lei e esse novo programa também pressuporia uma lei a ser votada no Congresso Nacional. E, naturalmente, o Estado de Minas, concordando com essas premissas, deverá também fazer a sua lei estadual. Por isso estava o presidente da Assembleia Legislativa na reunião, o deputado Tadeu Leite, justamente para nós juntarmos todas as pontas. A partir do momento que houver boa vontade do governo do Estado, do governo federal, do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa de Minas e dos outros estados que interessam, eu considero que nós temos um bom caminho para o equacionamento desse problema.